Eu já tenho uma visão bem diferente da sua nesse sentido. Pode falar, Renata. Porque... Vamos passar para a Renata agora, porque eu tenho outros tópicos na sequência, por favor. Eu não sei se maquiavélica, mas que ela ajudou a suprimir as informações e principalmente o seguinte, a gente sabe que a China já tinha informações e a OMS também, de que existia coronavírus dentro dos animais, né, os animais selvagens, que é uma prática comum dos chineses comerem esses animais. E tem vários mercados lá especializados disso. O mercado, inclusive, que é o epicentro de toda a crise em Wuhan, da onde saiu a ideia de que a pessoa comeu um morcego e aí desse morcego ele foi transmitido para humanos. Então, a China, todo mundo sabe que tem informações suprimidas ou distorcidas, etc. E a OMS tem falado sempre que a China é um exemplo, que a China funciona, que as informações que eles passaram eram as corretas, em vez de falar a realidade que eles já sabem desde 2007. Não, desde 2007 eles sabem do perigo do coronavírus. Mas aí tem uma outra situação. Em dezembro, a China já tinha o primeiro infectado e todos esses detalhes que foram passados para a OMS, a própria OMS emitiu um comunicado, e isso não tem a ver com a China, tem a ver com o posicionamento da OMS, de que esse vírus não seria transmitido de animais para humanos. O primeiro erro. Depois, a China teve essas questões que eu falei de supressão de informações, prendeu médicos, tudo isso a gente já estava vendo acontecer e a OMS não é nenhuma questão de intervir, mas de questionar. Será que esses dados realmente estão corretos? Aí o presidente da China, eles fizeram, o presidente não, né, o ditador, eles fizeram um banquete para 40 mil famílias em comemoração ao Ano Novo Chinês, já sabendo da pandemia e documentos que foram depois mostrados. Desde o dia 7 de janeiro a China já sabia do perigo da pandemia e a OMS estava falando que não era transmitido de animais para humanos. Depois de tudo isso, aí começou realmente a ter uma epidemia dentro da China e o Taiwan fez um aviso em janeiro novamente de que aquilo era muito perigoso e a OMS de novo suprimiu ou distorceu ou não informou corretamente aquilo que Taiwan já estava alertando. Então, a OMS, ela tem um papel crucial na divulgação dessas informações e até no questionamento das informações que a China passa, porque, como a gente vê, a China não é confiável, nunca foi confiável na hora de passar as informações. Então, isso é bastante importante da gente analisar. Depois de tudo isso passado, a OMS ainda fez alguns outros questionamentos ou algumas outras recomendações que a gente viu que eram completamente furadas, como, por exemplo, que não era necessária a utilização de máscaras, de que a epidemia não seria tão grave assim. Okay. E só para terminar, Gotino, ontem eu citei um estudo, e volto a citar novamente, da Universidade de Southampton, de que se a China tivesse feito corretamente as coisas e a OMS tivesse questionado isso, a pandemia seria 95% menor. Isso que eu estou falando é sobre método. A Organização Mundial de Saúde, ela tem essa obrigação, rapidamente, mas aqui a OMS, ela é a Organização Mundial de Saúde. Ela confiou plenamente nos dados que estavam falando, que a China estava falando, sendo que já havia denúncias de Taiwan, e cabe dizer que é o seguinte, o problema não é Taiwan ser inimigo da China, o problema é que a China não reconhece Taiwan como uma república independente, o que faz a ONU e a OMS não reconhecê-las, o Taiwan não tem nenhum lugar na ONU ou na OMS. Taiwan não foi nacional. Não, mas Taiwan não falou sobre isso, da supressão de informação. Taiwan falou sobre a questão dos animais, da transmissão de animais para humanos. Essa era a questão, porque já está sendo estudada há muito tempo. Como eu falei, desde 2007 é sabido isso e tem alguns especialistas, inclusive, falando do perigo da pandemia e de outras epidemias depois do SARS, vindas da China. Eu queria entrar num ponto aqui que a gente destacou. O Brasil está numa disputa entre Estados Unidos e China. O Brasil se alinha muito mais aos Estados Unidos hoje, mesmo tendo a China como seu principal cliente no comércio exterior. A pergunta é, essa política nacionalista observada hoje, ela é muito mais internamente dentro do país do que nas relações exteriores? Conta, por favor, Renata. Vamos lá, eu prefiro me alinhar aos Estados Unidos do que a China ou Cuba, embora a China seja um parceiro comercial, de novo, o alinhamento político, filosófico e todo o resto faz muito mais sentido e de vários pontos de vista com os Estados Unidos do que com a China, até pelo fato da China ser, de novo, uma ditadura comunista, o que não impede de fazermos negócios, porque é importante para nós e é importante para eles. Agora, eu acho que, de novo, abre um precedente e uma boa discussão a respeito, inclusive das organizações supranacionais, eu tenho falado isso, batendo nessa tecla já há alguns dias, porque quando a gente fala de que não cabem ataques à ONU ou não cabem ataques à OMS, porque a gente está num momento de
pandemia, eu acho que é justamente agora o momento de a gente questionar essas organizações pela forma como elas atuam em várias frentes. A OMS, por exemplo, com o alinhamento à China e tudo que tem sido feito, a supressão de informações que ela ajudou a fazer, a distorção, até mesmo a maneira como ela se posicionou em relação ao que ela achava que deveria ser feito pelos outros países, em relação a isolamento, a máscaras, etc. Renata, caberia a um tribunal internacional julgar isso, Tiago, mas me parece que... é a questão da sua afirmação. Não, a OMS, ela foi, na minha opinião, ela não ajudou em absolutamente nada quando ela, primeiro, acreditou nas informações que a China estava passando, sabendo que a China é uma ditadura e tinha problemas de várias ordens, inclusive de informação e também na parte de direitos humanos, e ela fez várias afirmações concretas de quais seriam as medidas que os países deveriam tomar, que a gente viu que não eram corretas. E talvez isso tenha acontecido justamente por ela ter acreditado demais na China. Se isso houve dolo ou se foi apenas uma má gestão, aí caberia um tribunal internacional resolver. Agora, acho que é importante a gente analisar como é que essas organizações se portam, inclusive a ONU, que tem no seu Comitê de Direitos Humanos, China, por exemplo, já colocou a Venezuela no ano passado, não foi há muito tempo não, a Venezuela dentro de um comitê também de direitos humanos. Então, a gente é um ótimo momento para a gente reavaliar o que está sendo feito com essas organizações globais e quais são os objetivos delas. O que a gente pode fazer? Do ponto de vista nacionalista, todo país, obviamente, tende e deve proteger o seu próprio povo. Claro. Isso não significa que você vai ser inimigo de outras pessoas, porém, o seu próprio povo sempre estará em primeiro lugar. Isso acontece com a gente mesmo na nossa casa, com a nossa família. Isso é uma coisa normal. Olha, importante. Deixa eu só colocar para vocês que ganhamos uns minutinhos, então eu vou aproveitar esse momento final para a gente dividir as considerações finais em duas partes. Primeiro, pronunciamento do presidente. 1 minuto para a Renata, 1 minuto para o Tiago. Agora eu vou começar com a Renata, porque quem começa o debate sempre termina. O pessoal que está em casa pode escrever #GrandeDebate no trabalho também, quem assiste a gente nas plataformas digitais. Começo com você. Antes das suas considerações finais, 1 minuto para você falar sobre o pronunciamento do presidente. Mudou o tom? Continua com a mesma forma de pensamento? O que você achou do pronunciamento feito pelo presidente da República ontem em cadeia de rádio e televisão, ontem à noite, em todo o Brasil? Renata? Eu gostei bastante do pronunciamento do presidente. Como eu falei antes, ele precisa fazer pronunciamentos mais fortes, mais concisos, mais voltados para a União. Ele falou sobre medidas importantes que têm sido feitas e a maneira como ele deve se comunicar. Eu espero que continue assim. Inclusive, espero que ele possa cada vez mais informar o que está sendo feito pelo seu governo, pelos seus ministros, pelas pastas técnicas, da maneira como ele falou ontem. Eu gostei bastante do pronunciamento. Espero que ele mantenha essa posição de união, de liderança, que é bastante importante nesse momento. E eu acho que ele pode até sentir a diferença política de como é que as pessoas vão se comportar a respeito disso quando ele fala de uma maneira mais, digamos, mais séria, que eu acho que isso também falta bastante. Já foi 1 minuto? Isso, já foi 1 minuto. Agora vamos para o argumento final da Renata, por gentileza, 1 minutinho para você amarrar o seu pensamento de hoje. Por favor, Renata. Bom, então vou ter que voltar de novo a essa questão do que a gente deve ter de lições da crise daqui para frente. Isso passa por várias questões, passa por questão econômica, por questão diplomática, questão até de direitos humanos e como a gente se relaciona não só com os outros países, mas com as organizações como a OMS, ONU e as demais. Na realidade, a OMS é meio que um braço da saúde da ONU, né? Uhum. E a ONU já se mostrou várias vezes muito cordata com países que não cumprem o que deveriam cumprir dentro dos direitos humanos e mesmo assim ela dá cadeira para essas pessoas, coloca dentro dos conselhos de direitos humanos ou contra a violência contra a mulher e outras coisas muito fora de série, na minha opinião. Então, de novo, oportunidades são geradas na crise e a gente tem a oportunidade de verificar que o Brasil está muito atrás de outros países em questões de relações comerciais, de questões trabalhistas, financeiras, comércio exterior, relações internacionais e também como a gente deve se portar em relação às organizações supranacionais. Obrigado, Renata.